Conceda a palavra ao deputado Felipe Maia. Presidente Renan, minhas senhoras e meus senhores deputados e senadores, pedi a palavra para defender aqui a derrubada do veto 29, até porque sou autor do projeto de lei 111 de 2009, no qual eu vou falar aqui que o veto da presidenta é facilmente derrubado em conformidade com o artigo 20, inciso 8º. Mas eu não poderia, nas minhas palavras inaugurais aqui, não dizer da minha tristeza. No encerramento de uma legislatura, termos os últimos dias de trabalho na Casa do Povo, sem nenhum eleitor, sem o povo, sem os brasileiros, sem aqueles que vieram ontem a esta tribuna para manifestar democraticamente e de uma forma voluntária a sua opinião em relação a um projeto que está na pauta. Não quero aqui defender aqueles que agrediram deputados e deputadas, até porque não é o meu perfil defender agressores, mas é o meu perfil, senhor presidente, defender que esta casa é a casa do povo. E foi por isso que fiz uma questão de ordem pedindo que Vossa Excelência liberasse as galerias. Até acho que Vossa Excelência deveria ter conversado com os líderes e pedido que eles assumissem a responsabilidade do comportamento daqueles que gostariam de subir à tribuna. Que escutassem as discussões, que ouvissem os que defendiam e os que criticavam os projetos que estão na pauta, mas que pudessem participar. E mais triste, senhor presidente, do que está nesse plenário vazio, é saber da barganha, da chantagem, da falta de respeito do Palácio do Planalto com o poder supremo, que é o Congresso Nacional. Saber que a presidente emite um decreto legislativo de 10 bilhões de reais, onde 444 milhões são para emendas parlamentares. Aqui já foi dito, 770 mil reais para cada deputado. Cada deputado que votar com o governo, para quê? Para anunciar a falência da política fiscal do governo federal. Eu fico aqui pensando o que deve estar nas suas casas, naqueles que nos escutam pelos veículos de comunicação da Câmara Federal e do Senado do Congresso Nacional, o que ficam pensando aqueles pais e mães de família, aqueles prefeitos, aqueles presidentes de Câmara Municipal que têm que conceder, têm que equilibrar, têm que permanecer dentro do seu orçamento para poder terminar o ano. Vê que uma presidente da República, sabendo que tinha a obrigação de uma aprovação de uma lei para ter um superávit primário de 116 bilhões, chegar ao mês de setembro com um déficit de 15 bilhões, consumiu os 116 bilhões que existia de compromisso de superávit primário e já está com 15 bilhões de déficit. Esse ano o governo federal não consegue maquiar as suas finanças, não conseguiu maquiar as suas contas. O que é que fez? Muda a regra do jogo. Vamos reunir os nossos aliados e vamos mudar a regra do jogo. É o que o governo federal quer fazer através do PLN 36. É mudar a regra do jogo, é gastar mais do que arrecada e no final do ano dizer: base aliada, me livrem do crime de responsabilidade constante e presente no artigo 85 da Constituição Federal. Isto é crime. Aqui o senador Zé Agripino já disse, o crime foi cometido, a presidente quer limpar, é a cena do crime, pois aqui estão os deputados de boa-fé, deputados que respeitam os pagamentos e os impostos, para dizer se gastou mais do que arrecadou, se sabia que eram 116 bilhões, a regra que devesse ter mantido os seus gastos equilibrados. A arrecadação, senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores, cresceu 7% esse ano nominalmente. Ganho real foi 1% do PIB. Quem diz não é o deputado Felipe Maia, são os técnicos da Receita. Arrecadou mais do que ano passado, infelizmente gastou. Gastou num ano eleitoral, no ano errado,
no ano que não deveria ter gasto, porque deveria ter sim elevado as suas propostas e os seus feitos em 4 anos, mas não, se rendeu ao populismo, se rendeu aos gastos excessivos, pois aqui eu estou, senhor presidente, para protestar do decreto 8.367, que nada mais é do que uma barganha, do que uma tentativa de apequinar este Congresso, e eu estou aqui usando do mandato que o povo do Rio Grande do Norte me deu para dizer que não concordo. No que se refere ao decreto legislativo... Só para concluir, senhor presidente, que eu vim aqui para defender a derrubada do meu veto, o artigo 20 da Constituição Federal diz que, no seu inciso 6º, são bens da União, o mar são bens da União, os terrenos de marinha são bens da União, os potenciais de energia hidráulica. Portanto, o projeto de lei que pede para que a barragem Boqueirão de Parelhas chame-se Dr. Ulisses Bezerra seria uma homenagem a este homem que já foi tantas vezes vereador da sua cidade, deputado estadual, deputado federal, suplente de senador. Nós gostaríamos aqui de derrubar este veto, porque o que a presidente diz é que por lei federal não poderia mudar o nome de um bem estadual, mas existe um potencial hidrelétrico da barragem do Boqueirão, o que pelo artigo 20, inciso 8º, torna-se sim uma capacidade, uma competência do Congresso Nacional em mudar a nomenclatura.